A escola disse que meninos serão meninos quando um valentão machucou minha filha. Então eu mostrei a eles o que acontece quando pais serão pais. Eu estava no meu escritório em casa quando ouvi minha filha se cortando no quarto. Quando entrei, ela estava cercada por pedaços do seu cabelo loiro, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Ajoelhei-me e peguei gentilmente a tesoura das mãos dela. Ela me olhou com aqueles olhos azuis grandes e sussurrou: talvez agora ele me deixe em paz. Amélia não quis me contar muita coisa naquela noite, só ficava repetindo que não importava mais e foi dormir com o cabelo todo desigual e picotado. Passei os 3 dias seguintes tentando conseguir informações dela. Mal tocava no café da manhã e só beliscava o jantar. Liguei para a professora dela, a senhorita Peterson, que chegou a rir da minha preocupação. Ah, você quer dizer o Archie Morrison? Ele tem uma queda enorme pela Amélia. É adorável como ele a segue por aí. Comum, meninos dessa idade simplesmente não sabem como expressar os sentimentos direito. Algo na forma como ela disse segue por aí fez meu estômago revirar. Eu não sabia como abordar o assunto com Amélia, e felizmente não precisei, porque assim que chegou em casa ela desabou completamente. Descobri que Archie a chamava de vaca cachinhos dourados todos os dias, fazendo a turma inteira repetir o apelido no recreio. Nos corredores vazios, ele a encurralava e exigia abraços. Na semana passada, agarrou o rosto dela e a forçou a olhar para ele, dizendo: quando eu falo com você, você olha para mim. Só estou te machucando porque é isso que as pessoas fazem quando estão apaixonadas. Fiquei furioso. A escola continuava tratando aquilo como um amor de criança, então disse a Amélia para se defender, para gritar bem alto da próxima vez que ele a tocasse, assim os professores seriam obrigados a prestar atenção. Às vezes, me pergunto como as coisas teriam sido diferentes se eu tivesse ficado calado, porque no dia seguinte Amélia voltou para casa com hematomas nos pulsos e a gola da camisa rasgada. Ela tinha gritado com Archie, mandando deixá-la em paz na frente de todo mundo. A professora obrigou Amélia a pedir desculpas a ele por ferir seus sentimentos e causar uma cena. Como se isso não fosse suficiente, Archie a encurralou depois da escola com mais 3 amigos para ensinar uma lição. Meu pai diz que as garotas fazem charme, mas que no fundo elas querem. Você me envergonhou, então agora estamos quites. Amanhã, vou te mostrar o que é amor de verdade, ele disse. Amélia desabou nos meus braços e eu acariciei suas costas como fazia quando ela era pequena, sussurrando que agora ela estava segura, enquanto minhas mãos tremiam de raiva. Naquela noite, fui até a casa do Archie. O pai dele atendeu a porta vestindo um terno que provavelmente custava mais do que o meu salário mensal. Seu filho está intimidando minha filha. Ah, não foi isso que eu ouvi, ele me interrompeu com um sorriso cínico no rosto. O Archie me contou que sua filha, com um W, tem mandado sinais confusos. Fica provocando e depois o rejeita na frente de todo mundo. Eu deveria tê-lo espancado, mas não fiz isso, porque quando olhei por trás dele percebi a esposa, parada ali com um hematoma no rosto. Mark imediatamente a puxou pela cintura e disse: a Linda entende como funcionam os relacionamentos. 20 anos de casamento, porque ela sabe que quando a gente fica violento, é porque amamos demais para deixar ir. Foi nesse momento que eu soube que Archie apenas estava seguindo os passos do pai. E que em breve, faria os dois pagarem. Saí da casa com as mãos ainda tremendo. A viagem de volta pareceu eterna, porque eu parava várias vezes para me acalmar. Quando cheguei, Amélia já estava dormindo, com os cabelos picotados espalhados no travesseiro como asas quebradas. Na manhã seguinte, peguei meu celular e comecei a tirar fotos dos pulsos machucados dela. Ela se encolheu quando toquei suavemente para conseguir melhores ângulos. Documentei cada marca, cada pedaço de roupa rasgada. Depois revirei a mochila dela enquanto ela tomava café da manhã e encontrei bilhetes amassados escondidos no fundo do bolso da frente. Meu estômago afundou ao lê-los. Você é minha, escrito várias vezes em uma caligrafia bagunçada. Pare de me ignorar ou, um deles tinha um desenho grosseiro de uma garota com um X nos olhos. Espalhei tudo na mesa da cozinha e tirei mais fotos. Amélia me observava em silêncio, empurrando o cereal dentro da tigela. Quando perguntei se havia mensagens de texto, ela balançou a cabeça, mas evitava meu olhar. Algo me dizia que ainda havia mais que ela não queria contar. Naquela tarde, o diretor ligou. Não para falar sobre Archie, mas sobre Amélia. Senhor Thompson, estou preocupado com o comportamento da sua filha. Ela tem sido muito perturbadora ultimamente, buscando atenção negativa. Já pensou em aconselhamento psicológico? Às vezes as crianças se comportam assim quando têm problemas em casa.
Apertei o telefone com tanta força que meus nós dos dedos ficaram brancos. Minha filha está com hematomas nos pulsos por ter sido agredida ontem. A senhorita Peterson relatou que Amélia causou uma grande cena. Sim, ela constrangeu o jovem Archie na frente dos colegas. Não podemos permitir que os alunos criem um ambiente hostil para os outros. A ligação terminou com ele sugerindo que talvez Amélia se beneficiasse de um novo começo em outra turma, longe dos amigos. Longe de qualquer testemunha. 2 dias depois, aconteceu. Amélia chegou em casa e foi direto para o quarto, sem dizer uma palavra. Quando bati, ela estava sentada à escrivaninha, olhando para o nada. Eles me mudaram, disse em voz baixa. Agora estou na turma da Sra. Hoffman. Nenhum dos meus amigos está lá. Mas o Archie continua na turma da senhorita Peterson, com todo o resto. Sentei-me na cama dela tentando controlar minha raiva. Eles disseram por quê? Perguntei. O diretor disse que era para o meu próprio bem. Que eu precisava de espaço, distância da situação. Ela se virou para mim e seus olhos estavam vazios. Pai, ele venceu. Ele sempre vence. Os dias seguintes foram um pesadelo. Amélia começou a almoçar sozinha, porque Archie recrutou um grupo de meninos para segui-la. Eles cercavam sua mesa, fazendo barulhos de beijo e rindo quando ela tentava ignorá-los. Os monitores do refeitório não faziam nada. Quando ela tentou almoçar na biblioteca, a bibliotecária a expulsou, alegando que Archie tinha denunciado que ela estava danificando livros. Instalei um aplicativo de gravação no celular da Amélia. Depois de explicar por que era necessário, ela concordou na hora, desesperada por qualquer ajuda. A primeira gravação que capturamos fez meu sangue gelar. Archie a encurralou perto do bebedouro. Meu pai conhece gente no conselho escolar, ele disse. Se você não começar a ser legal comigo, ele vai fazer com que seu pai perca o emprego de professor. Você quer que seu pai fique desempregado? Então sorria quando me vir. Armado com essa prova, marquei uma reunião com o superintendente. Preparei tudo meticulosamente, fotos, gravações, documentação de como a escola falhou em proteger minha filha. Mas quando cheguei ao escritório dele, a secretária me olhou de forma estranha. Ah, Sr. Thompson, o Dr. Reis está esperando por você. A reunião foi um desastre. O Dr. Reis estava sentado atrás da mesa, com as mãos cruzadas, mal olhou para as provas. O Sr. Morrison já esteve aqui, disse com calma. Ele está muito preocupado com sua filha. Aparentemente, ela tem se fixado no filho dele, o segue por aí, faz falsas acusações quando ele não corresponde aos sentimentos dela. Isso é mentira, respondi, empurrando as fotos para frente. Olhe esses hematomas, ouça essas gravações. Ele as empurrou de volta sem sequer tocar. Crianças podem ser muito criativas quando querem atenção. E gravações podem ser editadas, tiradas de contexto. O Sr. Morrison me mostrou alguns e-mails preocupantes que você enviou a outros pais sobre a família dele. Parece que o senhor é quem está fazendo o assédio. Eu não tinha enviado nenhum e-mail, mas discutir parecia inútil diante de alguém que já tinha tomado partido. Coisas estranhas começaram a acontecer depois daquela reunião. Todas as manhãs, pelo menos um dos meus pneus estava com pouca pressão. Na primeira vez, achei que fosse coincidência. Na quarta vez, já sabia que não era. Encontrei pregos pequenos espalhados perto da minha entrada, posicionados perfeitamente para furar pneus. Então veio a noite em que Amélia me acordou às 2 da manhã. Ela estava ao lado da minha cama, tremendo. Pai, ele me mandou fotos. Ela estendeu o celular com as mãos trêmulas. As imagens fizeram meu coração parar. Fotos da janela do quarto dela tiradas do lado de fora, de ângulos diferentes, em noites diferentes. Em uma, era possível ver a sombra dela se movendo atrás da cortina. Liguei para a polícia imediatamente. 2 oficiais apareceram 1 hora depois, com uma expressão entediada. Tomaram notas, olharam as fotos e deram de ombros. Sem provas de que foi o garoto Morrison, não há muito o que possamos fazer. Pode ter sido qualquer um. Talvez instalar câmeras de segurança. Amélia não dormiu pelo resto da noite. Nem eu. Na noite seguinte, alguém bateu na nossa porta por volta das 8 da noite. Olhei pelo olho mágico e vi Linda Morrison parada sozinha. Quando abri a porta, a luz da varanda iluminou um olho roxo recente. Preciso falar com você, disse baixinho, olhando por cima do ombro. Sobre o Mark. Sobre o que ele está ensinando ao Archie.
Deixei que ela entrasse e preparei chá enquanto ela se sentava à mesa da cozinha. Suas mãos tremiam ao segurar a caneca. Ele tem câmeras, disse finalmente. Pela casa toda. Ele está ensinando Archie a rastrear celulares, a seguir pessoas sem ser notado. Ele chama isso de manter controle sobre o que é seu ponto. Ela puxou um pendrive da bolsa. Copiei arquivos do computador dele. Vídeos do nosso sistema de segurança doméstico. Precisamos ver o que ele anda ensinando ao nosso filho. Conectei o pendrive ao meu laptop enquanto Linda encarava o chá. O primeiro vídeo mostrava Mark e Archie em um escritório doméstico. Mark demonstrava algo usando Linda, segurando o braço dela e puxando-a para perto. Veja como ela tenta se afastar, disse ele ao Archie. É normal. Mulheres precisam ser controladas. Depois elas agradecem. O rosto de Linda no vídeo estava vazio, resignado. Archie observava com fascínio enquanto o pai mostrava pontos de pressão, maneiras de segurar alguém sem deixar marcas visíveis. Sua mãe aprendeu há anos que lutar de volta só piora. Mulheres inteligentes entendem seu lugar. Copiei tudo imediatamente, fazendo vários backups. Linda me contou mais sobre as conexões de Mark, sua posição no conselho escolar, as pessoas que ele tinha no bolso. Ele vai acabar com você se não for cuidadoso, alertou. Já fez isso com outros que o desafiaram. Depois que ela foi embora, passei a noite organizando tudo em um arquivo completo. Mas eu sabia que precisava agir com estratégia. Mark Morrison já havia envenenado o ambiente com a administração da escola. Na manhã seguinte, tentei apresentar minhas provas ao conselho escolar. Mal tinha começado a falar, quando Mark se levantou da cadeira, com um sorriso satisfeito no rosto. O Sr. Thompson tem assediado minha família há semanas. A filha dele tem uma obsessão doentia pelo meu filho, e em vez de lidar com isso, ele está alimentando as ilusões dela. Propuseram que adiássemos a discussão até que o Sr. Thompson buscasse apoio adequado de saúde mental para sua filha. A moção foi aprovada por unanimidade. As coisas pioraram rapidamente depois disso. Amélia voltou da aula de artes coberta de tinta, seu suéter favorito arruinado. Ela tremia enquanto me contava o que tinha acontecido. Archie a encurralou enquanto ela trabalhava em um projeto. Agarrou seu cabelo, tentando cortar uma mecha com uma tesoura. Para minha coleção, ele disse. Amélia o empurrou com força, fazendo-o tropeçar nas tintas. A professora de artes entrou bem na hora em que Archie bateu nas prateleiras. Viu a bagunça, ouviu os gritos de Archie e imediatamente culpou Amélia. Detenção por uma semana, anunciou. E você vai limpar toda essa bagunça. Na primeira detenção de Amélia, Archie e 5 amigos cercaram as janelas da sala. Apertaram os rostos contra o vidro, fazendo gestos obscenos e ameaças com os lábios. O monitor da detenção estava sentado à mesa, olhando deliberadamente para o celular. Naquela noite, tomei a decisão de tirar Amélia da escola. Vamos fazer ensino domiciliar, disse a ela. Só até resolvermos isso. O alívio no rosto dela partiu meu coração. Obrigada, sussurrou, me abraçando com mais força do que há anos. Mas Mark Morrison ainda não tinha terminado. 3 dias após começarmos o ensino em casa, uma assistente social apareceu à nossa porta. Recebemos um relatório preocupante, disse, segurando papéis com aparência oficial. Sobre negligência educacional e isolamento. Preciso avaliar a situação de Amélia. Ela se apresentou como Sarah Shen. Havia algo de familiar nela. Conduziu a entrevista de forma profissional, mas notei como seus olhos se demoraram nos arquivos de evidências que deixei na mesa de centro. Quando pediu para conversar com Amélia em particular, hesitei, mas concordei. Elas conversaram por 1 hora. Quando saíram, a expressão de Sarah havia mudado completamente. Sr. Thompson, acho que precisamos ter uma conversa diferente, sobre a família Morrison. Sou prima da Linda Morrison. Tenho visto Mark machucá-la há 15 anos. Sarah Shen sentou-se à nossa mesa da cozinha, seu comportamento profissional dando lugar a algo mais pessoal. Pegou o próprio celular e me mostrou fotos de anos, Linda em encontros de família com machucados diversos, mal escondidos por maquiagem. Documentei tudo o que pude, mas Linda sempre o protegia. Até agora, explicou. Contou que Linda ligou para ela na noite anterior, desesperada e pronta para agir. O pendrive era apenas o começo. Sarah já havia entrado em contato com uma advogada especializada em casos de violência doméstica e corrupção institucional, Catherine Mackenzie. Ela já lidou com situações em que agressores usam suas posições para manipular o sistema.
Sabe como montar casos que realmente funcionam. Na manhã seguinte, encontrei Catherine em seu escritório no centro da cidade. Era mais jovem do que eu esperava, com olhos afiados que não perdiam nada. Passou 3 horas revisando nossas provas, fazendo perguntas detalhadas e anotando tudo. Quando finalmente ergueu o olhar, sua expressão era séria, mas decidida. Mark Morrison já fez isso antes, disse, puxando uma pasta grossa. 3 outras famílias registraram queixas na última década. Em cada caso, foram desacreditadas, isoladas e acabaram se mudando. Mas nenhuma delas tinha o que vocês têm, a cooperação de Linda e a documentação profissional da Sarah. Ela traçou nossa estratégia. Precisávamos de mais provas, especialmente da participação direta de Mark na orquestração do assédio. Deu instruções específicas sobre o que documentar e como nos proteger legalmente enquanto coletávamos as evidências. Naquela tarde, Amélia me mostrou algo que estava escondendo, mais fotos no celular, mas essas eram diferentes. Eram capturas de tela de um grupo de mensagens em que Archie dava instruções a outros meninos. Garanta que ela não possa comer em nenhum lugar. Bloqueie os corredores para que ela tenha que falar comigo. Meu pai diz que, se pessoas suficientes disserem que ela é louca, todo mundo vai acreditar. Encaminhei tudo para Catherine imediatamente. Ela respondeu em poucos minutos, dizendo para fazermos backup de tudo em vários locais. 2 dias depois, a câmera da campainha capturou algo perturbador. Às 3 da manhã, uma figura com a estatura de Archie foi filmada pichando palavras na nossa cerca. O vandalismo era repulsivo, com ameaças misturadas a desenhos obscenos, mas o vídeo era claro como o dia. Quando fui para fora documentar os danos, encontrei algo mais. A mangueira do jardim havia sido cortada, e a água estava inundando a lateral da casa. A tomada elétrica externa também tinha sido adulterada, embora, felizmente, o disjuntor tivesse desligado antes que um incêndio começasse. Liguei novamente para a polícia, mas dessa vez mencionei o nome de Catherine Mackenzie. A atitude dos oficiais mudou imediatamente. Eles levaram o vandalismo a sério, documentaram tudo com cuidado e prometeram registrar um relatório completo. Catherine ligou naquela noite com uma atualização. Linda veio ao meu escritório hoje, disse. Ela trouxe 20 anos de diários documentando os abusos de Mark, com nomes, datas, incidentes específicos. Ela também tem gravações do sistema de segurança da casa que Mark não sabe que ela copiou. As gravações eram incriminadoras, Mark ensinando Archie como intimidar garotas. Nunca deixe marcas onde os professores possam ver. Se ela contar, diga que ela está com ciúmes e quer atenção. Lembre-se, filho, o medo é mais poderoso que o amor. Uma vez que elas tenham medo, farão qualquer coisa para que pare. Mas a gravação mais assustadora era recente, Mark instruindo Archie exatamente como escalar a situação com Amélia. O pai dela está ficando ousado demais. Hora de mostrar o que acontece quando as pessoas nos desafiam. Comece pela casa, faça com que se sintam inseguros em todos os lugares. Catherine entrou com pedidos emergenciais de ordens de restrição na manhã seguinte. A audiência foi marcada para a semana seguinte, mas ela nos alertou de que Mark iria escalar ainda mais quando fosse notificado. E ela estava certa. No dia seguinte ao recebimento dos papéis, 3 membros do conselho escolar apareceram na nossa casa. Ficaram parados na varanda como uma delegação de intimidação, liderados por um homem chamado Robert Mackenzie, que se apresentou como presidente do conselho. Senhor Thompson, estamos preocupados com sua aptidão como educador, começou, lendo o que pareciam ser anotações preparadas. Vários relatos sugerem que o senhor está orientando sua filha a fazer falsas acusações. Isso é uma violação ética séria que pode afetar sua licença de ensino. Gravei toda a interação com o celular, visível no bolso da minha camisa. Você está ameaçando meu emprego para eu proteger minha filha de agressão? Perguntei. O rosto de Robert ficou vermelho. Ninguém está ameaçando nada. Estamos apenas sugerindo que essa situação pode ser resolvida de forma discreta se o senhor for razoável. O senhor Morrison está disposto a garantir sua continuidade no cargo, se o senhor retirar essas acusações infundadas. Saiam da minha propriedade, disse calmamente. E digam a Mark Morrison que as táticas de intimidação dele não vão funcionar. Eles foram embora, mas não antes de Robert fazer um último comentário. Você não faz ideia de com quem está lidando. Mark Morrison tem conexões que você nem imagina. Aquela noite, Linda ligou da casa de Sarah, onde estava hospedada. Sua voz estava tensa, mas decidida. Mark está ficando desesperado. Ele está ligando para todo mundo, tentando controlar a narrativa.
Mas eu encontrei outra coisa. Ele tem um caderno onde documenta suas estratégias de controle há anos, nomes de pessoas que ele chantageou, favores que pediu, pontos de pressão que explorou. Ela fotografou cada página antes de sair de casa. O caderno revelava uma teia de manipulação espalhada pela nossa pequena cidade, funcionários da escola, donos de negócios locais, até alguns policiais que deviam favores a Mark ou temiam sua influência. Catherine ficou eufórica ao ver as fotos. Isso muda tudo. Não se trata mais apenas da sua família. Isso é um padrão de corrupção e abuso. Passamos os 3 dias seguintes nos preparando para a audiência. Catherine orientou Amélia sobre como testemunhar, mantendo os fatos claros e objetivos. Minha filha foi corajosa, mesmo com as mãos tremendo enquanto praticava descrever o que Archie havia feito. Enquanto isso, o assédio continuava, mas estava ficando mais descuidado. Archie foi flagrado pelas câmeras da escola deixando bilhetes ameaçadores nos armários de outros alunos, tentando recrutá-los contra Amélia. O diretor, subitamente preocupado com responsabilidade legal, ligou para pedir desculpas por sua postura anterior. Na manhã da audiência, chegamos ao tribunal e o salão estava lotado. A notícia havia se espalhado, e várias outras famílias estavam presentes, pais cujos filhos tinham sido vítimas de bullying por Archie, mulheres que reconheceram na história de Linda a sua própria. Mark entrou com um advogado caro, sua confiança intacta até ver Linda sentada ao lado da nossa equipe jurídica. Seu rosto passou por várias expressões, surpresa, raiva e, por fim, uma neutralidade calculada. A juíza Roberta O. Catherine era conhecida por sua postura firme e imparcial. Ela analisou as provas meticulosamente, fez perguntas objetivas. Quando Catherine apresentou as gravações de Mark ensinando Archie técnicas de intimidação, o tribunal ficou em silêncio absoluto, exceto pelo som da caneta do advogado de Mark anotando freneticamente. Amélia testemunhou com uma compostura impressionante. Descreveu o assédio crescente, o medo que sentia, a forma como a escola falhou em protegê-la. Quando o advogado de Mark tentou sugerir que ela estava exagerando, Amélia simplesmente pegou o celular e mostrou à juíza as fotos que Archie havia tirado da janela do quarto dela. Ele me mandou isso às 2 da manhã, disse baixinho, com uma mensagem dizendo bons sonhos, cachinhos dourados. Desde então, não durmo bem. Então veio o momento que mudou tudo, Archie foi chamado para testemunhar. Seu pai o havia preparado bem, mas a arrogância adolescente o traiu. Quando perguntaram sobre o assédio, ele sorriu com desdém. Meu pai diz que as garotas precisam saber o lugar delas, declarou com orgulho. A Mary estava sendo difícil, então eu tive que mostrar quem manda. É isso que os homens fazem. A expressão da juíza se endureceu. E quem te ensinou isso? Meu pai. Ele me mostrou com a mamãe como fazer as mulheres ouvirem. Ele diz que, uma vez que elas estejam assustadas o suficiente, farão o que você quiser. Mark saltou de sua cadeira, agarrando o braço de Archie com força suficiente para fazê-lo gritar. Cala a boca, seu idiota! Os oficiais da corte imediatamente contiveram Mark, mas o estrago já estava feito. Ele acabará de agredir o próprio filho na frente de uma juíza, provando tudo o que afirmamos sobre sua natureza violenta. A juíza O. Catherine convocou um recesso. Quando retornamos, sua decisão foi rápida e abrangente, ordens de restrição permanentes para Mark e Archie, sem qualquer contato com Amélia ou comigo, direta ou indiretamente, inclusive por terceiros. Archie foi obrigado a participar de terapia intensiva com monitoramento judicial regular. Mas a juíza não parou por aí. Sr. Morrison, seu comportamento hoje nesta corte, combinado com as evidências apresentadas, me preocupa profundamente. Estou encaminhando este caso ao promotor público para apresentação de acusações criminais, incluindo intimidação de testemunhas, agressão e conspiração para cometer assédio. O advogado de Mark tentou protestar, mas a juíza o interrompeu. Também estou enviando toda a documentação ao conselho escolar, com minha recomendação enfática de que a posição do Sr. Morrison seja reconsiderada imediatamente. Ao sairmos do tribunal, Linda se aproximou. Parecia exausta, mas de certa forma mais leve. Obrigada, disse simplesmente. Por acreditarem nas provas. Por lutarem de volta. Vocês me deram coragem para finalmente acabar com isso. Seu advogado de divórcio a aguardava no estacionamento com a ordem de restrição. Com a agressão de Mark registrada em tribunal, ela entrou com um pedido de guarda emergencial e um divórcio acelerado. As semanas seguintes foram uma tempestade. Mark foi preso sob múltiplas acusações após o promotor revisar as provas.
Sua fiança foi fixada em um valor alto, devido às táticas documentadas de intimidação. O conselho escolar, subitamente preocupado com responsabilidade legal e imagem pública, votou por unanimidade pela demissão dele. Várias outras famílias se manifestaram com suas próprias histórias sobre o bullying de Archie e como Mark sempre protegiam o comportamento do filho. Catherine entrou com uma ação civil em nome de várias vítimas, buscando indenizações e mudanças institucionais. O distrito escolar, enfrentando possíveis processos e escrutínio público, implementou novas políticas de combate ao bullying, desta vez com medidas concretas. Professores passaram a receber treinamentos obrigatórios para reconhecer e lidar com assédio. O diretor, que havia ignorado nossas preocupações, foi colocado em licença administrativa, aguardando investigação. Archie foi transferido para um internato terapêutico especializado em modificação comportamental. O tribunal determinou sessões semanais de terapia e relatórios de progresso regulares. A terapeuta, doutora Kate Tubert, mais tarde nos contou que a visão de mundo de Archie havia sido tão distorcida pelos ensinamentos do pai que levaria anos para desfazer os danos. O divórcio de Linda avançou rapidamente. Com as acusações criminais contra Mark e os abusos documentados, ela recebeu a guarda total. Mark foi autorizado apenas a visitas supervisionadas, que Archie inicialmente se recusou a comparecer. O julgamento criminal foi marcado para dali a 6 meses, mas as tentativas de Mark de intimidar testemunhas mesmo da prisão só aumentaram as acusações contra ele. Vários de seus antigos aliados se distanciaram, repentinamente se lembrando de comportamentos inapropriados que antes ignoravam. Nossa comunidade, lentamente, começou a se curar. 2 anos se passaram desde aquele julgamento. A vida não voltou ao que era antes, mas encontramos uma nova forma de paz. Amélia agora estuda em uma escola alternativa com um ambiente mais acolhedor e seguro. Ela fez novos amigos, retomou a confiança e voltou a desenhar. Suas pinturas, antes sombrias, agora mostram cores suaves e paisagens tranquilas. Ainda carrega cicatrizes, mas também carrega força. Continua com a terapia semanal e, segundo sua psicóloga, tem feito progressos extraordinários. Linda reconstruiu a vida com dignidade. Trabalha como voluntária em um centro de apoio a mulheres vítimas de violência doméstica, usando sua história para inspirar outras a romperem o silêncio. Archie continua internado no colégio terapêutico. Relatórios recentes indicam que ele começou a reconhecer os danos causados, embora o caminho ainda seja longo. As visitas supervisionadas com Mark cessaram por decisão judicial, após novas tentativas de manipulação mesmo sob vigilância. Mark Morrison foi condenado em tribunal criminal por agressão, intimidação de testemunhas, abuso psicológico e conspiração. Cumpre pena em um centro de segurança média, com recursos limitados de comunicação externa. Sua influência sobre a cidade evaporou. Muitos daqueles que antes o temiam agora reconhecem os danos causados por seu poder desmedido. A escola implementou políticas robustas contra o assédio, com comitês de pais ativos, psicólogos presentes e uma nova diretora comprometida com transparência. Quanto a mim, voltei a dar aulas com carga horária reduzida para passar mais tempo com minha filha. Escrevi um artigo sobre o caso, publicado em uma revista de educação, onde defendi mudanças estruturais no sistema escolar. Recebi mensagens de educadores, pais e vítimas, agradecendo por ter exposto que muitos sofrem em silêncio. Não somos heróis. Só fizemos o que qualquer pai ou mãe faria. Mas se nossa história impediu que outra criança chorasse sozinha à noite, então cada batalha valeu a pena.